Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de estatística na nossa sequência da unidade temática. Vamos trabalhar agora a tipologia de gráficos estatísticos. Então, inicialmente a gente vai definir aqui o que vem ser um gráfico estatístico, né? O gráfico estatístico, ele é uma forma de podermos representar os dados, né, coletados a partir de uma pesquisa. Então, qual é o objetivo desses gráficos estatísticos? É justamente produzir em quem vai analisar uma informação direta e objetiva do fenômeno estudado. Então, hoje é muito utilizado, né, essa ferramenta dos gráficos estatísticos para uma melhor apresentação, né, do fenômeno que você está pesquisando. Agora é importante a gente entender também os elementos do gráfico estatístico. Então, geralmente no gráfico, ó, na parte superior dele aqui, vai vir o título do gráfico. É muito importante. A gente só vai fazer a leitura do gráfico se a gente puder observar esse título do gráfico. No gráfico também nós vamos ter mais outros títulos. Vamos ter aqui o título na vertical e vamos ter também um título aqui na horizontal. Esses dois títulos também são de suma importância para a leitura e interpretação do gráfico. A fonte geralmente vem aqui na parte central ou no canto inferior aqui, né, esquerdo, onde a gente vai colocar o responsável, né, por aquela pesquisa, pela divulgação daqueles dados. E tem também aqui um campo dedicado à legenda, né, que é muito importante também, principalmente quando o gráfico ele tem assim elementos artísticos como cores, desenhos, né? Então a legenda ela vai ajudar muito na leitura do gráfico. E aí, pessoal, vamos tratar aqui do nosso primeiro tipo de gráfico, que é o gráfico de linha, né? Vocês podem ver aqui na tela, nós temos um gráfico, aqui está o título do gráfico, foi uma pesquisa para saber se a pessoa está satisfeita em atuar na área de prevenção, e aqui nós temos ó, o total de pessoas, e aqui temos o outro título, que é justamente os anos, né, em que foi realizada a pesquisa. E aqui temos a legenda, onde ele vai destacar os sim, muito, sim, pouco ou está insatisfeito. Você observa que esse gráfico, a cada ano ele vai associar um valor, né? Olha, a cada ano ele vai associar um valor. E esses valores, pessoal, quando a gente une esses valores através de uma linha, vai formar justamente essa linha, né? Essa linha azul aqui está indicando sim, muito. A linha amarela já é o sim, pouco. E a linha vermelha já é o estou insatisfeito. Então aqui nós temos um gráfico de linha, né? Olha aqui um outro exemplo. Esse aqui é um gráfico que é usado para a medida da inflação, né? Pelo IPCA, aqui o IBGE. Nós temos aqui, ó, no eixo vertical, a porcentagem, e aqui temos os anos. Então, o gráfico, ele vai marcar, né, pontos aqui, por exemplo, no ano de 96, no ano de 97, qual foi a inflação, 98, aí 99. Você pode aqui, analisando esse gráfico, identificar os picos, né, ó, os pontos em que foi maior, e também indicar as quedas, né, em que houve a deflação, né, ó, tá vendo? Então, isso aqui é um gráfico de linha. Outro tipo de gráfico que a gente vai tratar com vocês são os gráficos de barra ou coluna. Eles são representados por retângulos de mesma base, né, como vocês podem ver aqui em verde. E eles podem ser verticais ou também podem ser horizontais. Agora, são sempre com comprimentos proporcionais aos respectivos dados, certo? Aqui, ó, nós temos um gráfico que retrata o desempenho em matemática de certa turma, né? E aqui vocês podem ver, né? Um gráfico de coluna, né? Ó, as barras estão na vertical. Aqui temos também uma legenda, né? Muito importante para a gente analisar, porque essa corzinha aqui, ó, lilás, ela está indicando o desempenho como sendo ruim. E aqui ele ainda coloca o percentual, né? Ó, o melhor desempenho aqui está representado aqui, ó, como bom, 35%. Outro tipo de gráfico, pessoal, é o gráfico de barra com colunas múltiplas. Aqui é quando a gente quer expressar dois valores ao mesmo tempo, ou duas variáveis ao mesmo tempo, né? É, no caso aqui, a gente tem ó, acidente de trabalho por idade e sexo. Então, você vai estar usando aqui
o sexo masculino e feminino. Ó. Acidentados masculino está em azul e acidentados feminino está em rosa. Então a gente pode ver aqui, ó, na faixa etária de 20 anos até menos de 25, nós vamos ter, ó, 20 mil mulheres e 80 mil homens. Então a gente tem aqui duas informações representadas no mesmo gráfico de colunas. Então esse aí é o chamado gráfico de colunas múltiplas, tá? O próximo gráfico a apresentar para vocês é o histograma. Esse histograma, ele é usado para tabelas de frequência em classes, tá? Como esses daqui, a gente tem, ó, de 20 a 25 anos, né? Antes de 25, de 20, no intervalo fechado aqui e aberto no 25. Então você tem a quantidade aqui de 16. Aí depois de 25, ó, fechando aqui em 25, até antes de 30, aí já tem 18. Aí depois de 30, então esse gráfico, ele é muito comum quando a gente vai representar precipitação, né, na geografia, quantidade de chuvas, né, é um gráfico muito utilizado. E utilizado justamente para as tabelas em classe. E um próximo gráfico é o gráfico de setores. Esse gráfico é muito usado, é muito conhecido também como gráfico de pizza, né? Porque ele tem um formato assim, muito similar à pizza. Esse aqui está mostrando aquela mesma informação, ó. Acidentes trabalhistas por sexo, nós temos, ó, feminino 29% e 71% masculino. Né? Esse gráfico aqui também, ó, ele mostra a questão da informação. Se você for analisar esse gráfico, você vai ver, ó, o maior percentual está aqui, ó, 47%, que é o que? Televisão. A informação, de acordo com a faixa etária, a televisão, ela abrange, né, o maior percentual. Aí depois vem aqui a internet e por aí vai. E agora a gente traz um gráfico chamado de pictograma. Esse gráfico, ele é muito interessante, porque o pictograma, ele vai trazer figuras que são relacionadas ao tema. Aqui, por exemplo, ele está colocando o título desse gráfico: Partes do corpo mais afetadas por AT em 2001, né, no Brasil. Justamente aquelas doenças relacionadas à articulação, né? Então ele vai colocar aqui, ó, cabeça e pescoço. Veja que ele usou a cabeça para indicar o percentual, né, a quantidade. Tórax e quadril, membros superiores e membros inferiores. Membros superiores usou as mãos. Então você percebe nesse gráfico que a quantidade, né, os membros superiores são os que são mais afetados, né? E aqui são os membros inferiores, né? São os que são em segundo lugar, né? Então aí ele está usando um desenho, uma figura. Olha esse outro exemplo. Uma empresa X, ela produz carros, né? No período de 2004 a 2007. Então, para representar a produção dela, ó, e aqui ele tem uma legenda. Ele vai indicar, ó, cada carrinho desse vai indicar 10 mil unidades. Então, se eu for analisar quantos carros foram produzidos em 2004, foram 10 mil, 20 mil, 30, não, 25 mil, porque esse aqui é só a metade, né? Já aqui, ó, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Em 2005 foram produzidos 40 mil. Ou, olha outro gráfico aqui interessante. Se eu quero representar o número de usuários das redes sociais, isso em milhões. Aí aqui ele colocou as redes sociais, né? Facebook, YouTube, WhatsApp e por aí vai. E aqui ele está utilizando justamente, né, o símbolo, o Facebook, ó, o desenho da rede social, ó, o desenho do YouTube, o desenho do WhatsApp, o desenho do Messenger, o desenho do Insta. Então aqui ele está usando uma imagem para representar, né, esses dados, ok?